Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 25 de agosto de 2025, para juntos podermos fazer nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será o Salmo 78, apenas o Salmo 78. Posteriormente, encerraremos o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Mas antes eu quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua soberania, pela tua onipotência, onisciência e onipresença, por todos os teus atributos, ó Pai, visíveis e invisíveis. Rogamos a Ti, ó Pai, bênção sem medida nesse momento em que leremos a Tua palavra, para que possamos absorvê-la, Pai, na sua maior porção possível a nós e apliquemos ela na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse é, meus queridos e queridas, sem mais delongas, vamos para a leitura. Salmo 78, a providência divina na história do seu povo. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como a nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então os buscavam. Arrependidos procuravam a Deus.
Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Como chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros como geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não tremeram, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolarizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e de suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Romanos capítulo 16, a partir do versículo 3, e encerraremos esse livro no versículo 27. As saudações pessoais. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião.
Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. As admoestações. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. As saudações dos companheiros. Saúda-vos Timóteo, meu companheiro, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A doxologia. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Encerramos nossa leitura por hoje. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbante. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 150. Agora vem comigo para parabenizarmos os aniversariantes desse dia 25 de agosto de 2025. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 25 de agosto de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 25 vai para o Leonardo Carrijo, lá em Mineiros, Goiás, para Gilvânia Lúcia, lá em Rio Verde, Goiás, para Karine Dutra, em Londrina, no Paraná, e para Lau Assunção, em Monte Carmelo, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Quero orar por vocês. Vem comigo, vamos orar. Pai de amor, graças te damos, ó Deus, por concederes ao Leonardo, a Gilvana, a Karine e a Lau Assunção mais um ano de vida nesse dia 25. Rogamos a ti, ó Deus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles todos os dias. Pai, se há algum dentre esses aniversariantes que foram mencionados aqui e os demais que têm nos ouvido, Pai, que fazem aniversário nesse dia, tanto de casamento como bebezinhos, que o Senhor olhe para o coração de cada um, Pai, e agracie-os, ó Deus, transformando suas mentes, Pai, e abençoando-os, ó Deus, com a graça salvadora de Cristo Jesus. Que eles sejam, pelo teu Santo Espírito, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, se rendam ao senhorio do Senhor e o sirvam até o fim de sua vida, para que recebam a coroa da vida, conforme é prometido pelo Senhor, a nós, a todos aqueles que são fiéis até a morte. Pai de amor, abençoe-os, ó Pai, com muitas felicidades e muitos anos de vida, e que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?